Queijos e queijos, bem-vindos ao grande show. Eu sou o Bruno Oliveira e hoje irei falar sobre um minicamp obrigatório do Green Bay Packers. Por isso, solta a vinheta. Antes de mais nada, já deixa o seu like, comenta o que você está achando dessa intertemporada do Packers e, é claro, deixa sua inscrição aqui, para ajuda bastante a gente para trazer mais conteúdo espetacular sobre o maior da NFL, o Green Bay Packers. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Antes de mais nada, é bom falar que o Packers teve OTAs, que são basicamente treinos em equipe, né, organizados, assim, então todo time tem, o Green Bay Packers não foi diferente, e a partir disso ele fez alguns os treinos, assim, com os jogadores para tentar tirar aquela ferrugem ali da intertemporada e tudo mais, então o Packers começou aí com seus treinamentos. Mas isso é muito importante até certo ponto, porque alguns jogadores titulares, né, veteranos, assim, eles não comparecem, geralmente, para o OTA, né, porque é um evento um pouquinho mais fraco, assim, os jogadores já sabem mais ou menos o que tem que fazer, como o Jerry Alexander, que ele deixou de ganhar $700 mil, porque ele já sabe o que tem que fazer, então nem precisou ir, mas o minicamp é obrigatório, e sendo obrigatório, todos os jogadores têm que participar, senão tomam multa, então foi isso que aconteceu ontem, muitos jogadores participaram, exceto por algumas lesões, então vamos cobrir tudo o que aconteceu nesses 2 dias de minicamp. Primeiramente, os dias foram terça-feira e quarta, estou gravando esse vídeo na quinta-feira. Na terça-feira choveu muito lá em Green Bay, então por isso os treinos foram feitos dentro do Don Hutson Center, né, que é o centro de treinamento ali do Packers, mas coberto. E na quarta-feira não choveu, então por isso os treinamentos foram feitos do lado de fora do Don Hutson Center. Basicamente, foram sessões 7 contra 7, são pouquíssimas sessões 11 contra 11, evitando assim lesões, e isso vai deixar mais para o training camp, que é no fim de julho, e também tiveram 2-minute drills, né, os drills de 2 minutos, né, os drives de 2 minutos, basicamente o ataque está desesperado para pontuar e a defesa também desesperada para defender, então isso é importante para saber como é que o ataque está entrosado, né, com química, e como que a defesa está preparada para enfrentar ataques desesperados, né, que fazem jogadas mais rápidas. Bom, primeiramente, destaques. O Matt LaFleur, ele elogiou o comparecimento dos jogadores, como eu falei, né? O minicamp, ele é obrigatório, mas ainda tem alguns jogadores que não comparecem. O Daniel Hunter, no Minnesota Vikings está acontecendo isso, ele quer um pagamento melhor e tal, ele não está comparecendo, provavelmente ele vai ser multado. Uma coisa que não aconteceu com o Packers, todos os jogadores compareceram, exceto Dalen Levitt, Eric Stokes, Tarvaris Moore, Rashan Gary, Jake Hanson, Tyler Davis, Grant DuBose e Chris Slayton, porque estão machucados, ou seja, obviamente não tem punição. E o Jonathan Garvin, ele não compareceu no primeiro dia por lesão, mas no segundo dia ele já estava de volta. Vale destacar que alguns jogadores compareceram aos OTAs, por exemplo, o Tarvaris Moore, o safety. Então, por isso, não tem tanto problema assim. Só uma lesãozinha ali, mas logo já está de volta para o training camp, que é no fim de julho, como eu falei. Bom, vamos separar isso aqui em ataque, defesa e special teams. No ataque, o primeiro ponto, linha ofensiva titular. Eu acho que é uma coisa mais importante para proteger o Jordan Love nessa temporada. A linha ofensiva titular foi David Bakhtiari na esquerda, Elton Jenkins de left guard, Josh Myers de center, John Rooney Jr. de right guard e um revezamento de right tackle, Zach Tom e Josh Neidman. Primeiramente, o Zach Tom foi na terça-feira o right tackle titular e na quarta-feira o Josh Neidman. Dá para perceber claramente que o Packers está precisando de um right tackle nos últimos anos, né? A gente teve o Billy Turner, que não corresponde à altura, o Elton Jenkins foi deslocado para right tackle, e a partir disso, o Packers ficou nessa dúvida. O que será que está acontecendo? Como é que a gente vai conseguir solucionar esse problema? Então, claramente, a gente está vendo que o Zach Tom é um jogador muito importante para esse time, ganhou muito peso, ganhou muita massa, no bom sentido, ele está mais forte, ele está mais físico para o segundanista, né? Ele foi rookie ano passado de Wake Forest, quarta rodada. Então, o Josh Neidman até que foi bem, mas melhor como left tackle. Então, o Zach Tom entra como right tackle ali, provavelmente vai ser o titular dessa temporada, o que é muito importante, eu gosto muito do Zach Tom. E vale destacar também que o Zach Tom, ele também jogou de center reserva, então quando os jogadores reservas estavam em campo, ele treinou alguns snaps ali como center. Outros jogadores como Sean Ryan, como Royce Newman, eles ficaram na rotação reserva, então não participaram muito ali como titulares. Bom, Tyrande. O Josiah DeGuara tá ganhando mais snaps como Tyrande 1. Acho que muito por conta da experiência dele, né? Já tá terceiro, quarto ano aí com o Packers, então por isso ele vai sair aquela posição ali de fullback. Eu acho que ele ainda vai continuar tendo snaps como fullback, mas para isso o Harry Person é um Tyrande calouro, não draftado. Ele tá ganhando snaps como fullback para pegar essa posição aí que o DeGuara deixou vazio e preencher.
Então por isso o DeGuara tá ganhando snaps como tight end 1, mas isso não significa que o Musgrave e o Croft não estejam jogando, não tem drills de tight end titular, assim. Principalmente o Musgrave tá impressionando muito nos treinos, mas por conta de experiência o DeGuara ainda tá um pouquinho na frente, mas eu acho que é algo que não vai acontecer muito na temporada. Principalmente porque o LaFleur vai usar muitos tight ends durante a temporada. Running back não estão fazendo um grande espetáculo, assim, é basicamente o que a gente já sabe, que o Aaron Jones e o A.J. Dillon fazem, que é espetacular, mas assim, nada de extraordinário, também porque são drills que necessitem de, ele tava impressionar, porque a gente já sabe a capacidade deles. Porém, o ponto que eu trago aqui é o running back 3. A gente tem o Tyler Goodson, running back não draftado do ano passado de Iowa, a gente tem o Patrick Taylor, e a gente tem o Leo Nichols III, que foi calouro esse ano. O running back coach, o Ben Simmons, ele falou que o running back 3 vai ser definido a partir do special teams. Ou seja, quem contribui mais com o special teams provavelmente vai ser o running back 3 da equipe. Vale destacar também que às vezes o Packers pode colocar um running back 4, mas obviamente pelo menos um dos três aí, ou dois dos três, vão para o practice squad. Então não é uma situação que se você não for bem, você vai ficar de fora do time. Eu acho que isso é uma coisa que não vai acontecer com o Green Bay, ainda mais com a quantidade de lesões que os running backs têm geralmente na liga. Bom, com relação de wide receiver e quarterback, o Jordan Love é, obviamente, o quarterback 1, o Danny Etling tá sendo o quarterback 2 e o Sean Clifford o quarterback 3. Cara, a defesa, obviamente, tem muitos jogadores de primeira rodada, uma defesa muito experiente, né, e mesmo os que não são experientes são muito bons. Então, naturalmente, a defesa vai ganhar do ataque. O ataque é muito jovem e não são picks tão altos, né? O Jordan Love foi first round, foi. O Christian Watson second round, o Romeo Doubs quarto round, Dontavius Weeks quinto round. Então, são jogadores que ainda estão pegando a química, né? Então, naturalmente, a defesa vai ganhar do ataque, o que está acontecendo. Porém, o Jordan Love mostrou alguns flashes, assim, apesar de algumas interceptações, alguns passes incompletos, mas ele conseguiu um belíssimo touchdown para o Romeo Doubs, que foi a jogada da terça-feira, conseguiu um passe de mais de 90 jardas de touchdown, não no ar, né, mas a jogada, mais de 90 jardas para um touchdown do Christian Watson. É uma coisa que o Packers está indo aos poucos, né? A gente ainda está em junho, tem 3 meses para a temporada, eu acho que o training camp e a pré-temporada só vai fortalecer essa química que ainda falta de Jordan Love e Christian Watson, porém, Jordan Love e Romeo Doubs está com uma química legal, isso é importante. Com relação ao Jaden Reed, é um jogador que está no slot, está indo bem, fazendo o papel dele, acho que é isso que mais importa. Defesa. A defesa titular em formação níquel Preston Smith na esquerda, Kenny Clark, TJ Slayton no meio e o Justin Hollins como outro edge, né? Claramente o Rashan Gary seria o titular, mas como tá machucado, mas o Hollins está na posição dele. Linebackers, Devontae Campbell e Quay Walker, titular, né? Não é uma novidade. E na defensive backs, Jerry Alexander, Rasul Douglas, Keishan Nixon no níquel, Darnell Savage e Rudy Ford. Então, praticamente aqui o Rudy Ford ganhando aí a posição que era do Adrian Amos como safety titular ali. Agora, quando a defesa vira 3-4, só tem uma alteração. Sai o Keishan Nixon e entra o Devontae White, que é muito importante, um jogador espetacular, que mostrou flashes no fim da primeira temporada, mas ele não estava ganhando muitos snaps ali, e esse ano, provavelmente, vai entrar bastante, porque também, em situações de passe, ele entra e sai o TJ Slayton. Eu traduzi um texto recentemente falando que os técnicos estavam um pouco desapontados com o TJ Slayton, falando que ele não rendeu o que ele poderia render, não estava se esforçando tanto, mas ele está sendo titular aqui nesse minicamp, que é interessante, mas mesmo assim o Wyatt está ganhando mais snaps, assim como o Colby Wooden, que também está impressionando nos treinos, né? Então, Devontae Wyatt, TJ Slayton e Wooden ganhando mais snaps, evitando assim a sobrecarga no Kenny Clark, que sofreu muito ano passado, né? E vale destacar também, tem o Carl Brooks, que foi o rookie esse ano, mas ele é mais EDE, então não é tanto dentro ali na linha defensiva. Então, o Packers confiando mais nos jovens para dar uma tranquilizada ali no Kenny Clark em quesito de pressão, assim, de necessidade de desempenho. Ele tem que fazer o dele mais os outros, então é uma coisa que provavelmente não vai ter mais em Green Bay. Agora, com relação ao safety, né, que para mim é o ponto mais crítico dessa equipe, mais do que o wide receiver e qualquer coisa. Cara, a gente tem o Tarvaris Moore, que veio de São Francisco na Free Agency, só que ele como eu falei, ele tá machucado, ele se machucou nada sério, mas ele não participou do treinamento, então por isso o Jonathan Owens virou o terceiro safety. O Jonathan Owens, que é o marido da Simone Biles, e também jogou em Houston ano passado, jogou todos os jogos, vários tackles, é um safety que me agrada, então ter ele como terceiro safety aí é importante. Agora, cornerback é uma coisa interessante, eu falei que a gente tem o Jerry Alexander, o Rasul Douglas, o Keishan Nixon, o Eric Stokes tá machucado, mas vai voltar. Só que aqui a gente tem o Carrington Valentine e o Corey Ballentine como CB4 e CB5. O Carrington Valentine foi rookie esse ano, nas últimas rodadas, e o Corey Ballentine veio ano passado do New York Giants, mais para Special Teams. Mas
Carrington Valentine, ele tá impressionando nos treinos, um jogador que, como eu falei, uma pick baixa, se eu não me engano, foi 6ª rodada ou 7ª rodada, e é um jogador que tá impressionando muito o Green Bay Packers, e isso é muito importante, porque a gente precisa de rotação, e por mais que a gente tenha 4 CBs bons, o Carrington Valentine ser o CB5 é importante, porque o Stokes sofre um pouquinho de lesões, assim, o Jair Alexander sofreu uma lesão recentemente, que perdeu a temporada, então, cara, é muito importante a gente ter um cornerback confiável aí na rotação. Agora, Special Teams. Special Teams, a gente tem o time de retorno de kickoff, de punt e o kicker. São os 3 pontos principais aqui da equipe. No time de retorno de kickoff, a gente pode perceber que o Justin Hollins, como eu falei, tá ganhando muitos snaps, tanto na defesa quanto no Special Teams. É um jogador que veio no waiver ano passado do Los Angeles Rams. Impressionou, eu gostei muito dele. Me pareceu muito um cara atlético, um cara que tem vontade ali de estar na equipe. Então isso facilita muito o trabalho da equipe e fez com que ele ganhasse a confiança do Matt LaFleur, então claramente ele é o nosso edge número 3. Mas vale destacar, eu falei de special teams, mas falando da defesa de novo, o Ladarius Hamilton, ele tá de volta, ele entrou, saiu, mas tá de volta, e tem o Jonathan Garvin também, que tá ganhando os snaps aí, então a gente tem um corpo aí de edges, né, muito bons. Falando em wide receiver, né, o Jaden Reed, ele é o principal jogador no retorno de punch, junto com o Keishan Nixon. O Keishan Nixon era mais retorno de kickoff, aí o Amari Rodgers passou com muito na temporada, o Keishan Nixon entrou como punch, não fez muita coisa como punch returner, obviamente o kickoff returner não preciso nem falar, então o Jaden Reed aí tá revezando aí com ele nessa questão de retorno de punts. E agora o kicker, né? Aí tem os Panthers, mas aí o Pat O'Donnell tá indo bem, o long snapper, o Orzek tá indo muito bem, mas o kicker é a grande posição. A gente sabe que o Mason Crosby, desculpa, acabou a carreira dele, né? No Packers, praticamente acabou a carreira dele oficial. E aí tem o Anders Carlson, que é o irmão do Daniel Carlson, do Las Vegas Raiders, um jogador que muito me agrada. E a partir disso, o Packers selecionou o kicker de Auburn, no calouro, que sofreu tem um pouquinho de lesão, assim, mas nada muito sério. E aí ele chutou 11 de 12, incluindo um acerto de 54 jardas, dentro do Don Hudson Center, né, um lugar fechado, mas mesmo assim, para um rookie, 54 jardas era mais ou menos o que o Mason Crosby conseguia atingir nessa última temporada, o máximo, assim, 56, a bola ia no cantinho do Y, então é um jogador que tem basicamente a mesma perna que o Mason Crosby tem no primeiro ano aí de treinos como rookie, então é uma coisa impressionante, obviamente ele só vai evoluir isso, se ele tiver a precisão como tem 11 de 12, ele só errou uma de 40 e pouquinhas jardas, mas de resto, ele tá muito consistente e isso é muito importante para a equipe do Packers. Agora, para finalizar aqui, vamos falar dos treinos em geral. A defesa constantemente ganhando do ataque, como eu falei, o Love Watson ainda precisa criar uma química, isso é natural, gente, não precisa se desesperar, obviamente uma defesa que tá jogando há muito tempo juntos, o Jerry Alexander, o Douglas, o Rashan Gary, que não tá treinando, mas o Preston Smith, o Clancy Clark, cara, obviamente a defesa já tá conectada, já sabe os audibles, então já vai saber mais ou menos o que fazer, isso aí não tem jeito. Mas assim, no 7 contra 7, a defesa foi superior, mas o Love, como eu falei, conectou um belo TD pro Romeo Doubs, então já mostra que existe uma conexão do Love e do Doubs, e talvez seja um alvo muito subestimado da equipe do Packers. Eu acho que o Doubs começou muito bem na temporada passada, teve a lesãozinha ali, quando voltou, o Rodgers não utilizou tanto ele, a torcida parece que esqueceu a capacidade do Romeo Doubs de fazer o ataque funcionar, catches extremamente difíceis de fazer, uma terceira descida, meio que o Randall Cobb fazia, e parece que as pessoas esqueceram como bom o Romeo Doubs, então acho que é um jogador extremamente importante para a equipe, que está sendo subestimado e esse ano vai aparecer bastante, exceto lesões. Agora, os jogadores que continuam impressionando, Lucas Van Ness, eu não falei muito dele, mas, cara, impressionante como ele tá treinando, muito bem. Luke Musgrave eu falei, e o Carrington Valentine também, jogadores que estão impressionando. Porém, antes de eu finalizar a última coisa aqui, o grande destaque do minicamp se chama Malik Heath. Talvez você não conheça, se você não acompanha em college, eu acompanho, a gente acompanha bastante, fez coisa de draft aqui no canal. O Malik Heath é um wide receiver de Ole Miss, ele era junto do Jonathan Mingo, que foi pro Carolina Panthers na segunda rodada, antes até do Jaden Reed. E o Malik Heath, cara, um cara que sempre me impressionou, eu fiquei extremamente impressionado que ele não tenha sido draftado. É um jogador que, obviamente, como eu falei, foi não draftado, e o Packers aproveitou a oportunidade, assim como aproveitou com o Tyler Goodson ano passado, nos undrafted, e eu fiquei muito feliz, um jogador que me agrada muito, e no minicamp ele tá fazendo catches espetaculares, catches extremamente contestados, passes assim, em uma mão só ele consegue agarrar. Espero que isso se traduza principalmente no training camp e nos jogos de pré-temporada, e ele consiga uma vaga no roster, porque eu acho que ele é mais, o impacto dele vai ser maior do que o Bon Melton, o Grant DuBose,
O Dontavius Wicks ainda eu não acompanho muito para poder falar, mas o Malik Heath é um cara que eu acompanho de perto e eu sei a capacidade dele. Se ele conseguir manter esse ritmo nos treinamentos, ele vai ganhar uma vaga no roster e vai ser muito importante para o Packers. Então, galera, é isso. É basicamente tudo o que aconteceu de mais importante aí no minicamp obrigatório do Green Bay Packers. Claramente, a gente vai continuar trazendo conteúdo sobre a intertemporada do Packers até o começo da temporada, onde aí a gente vai e não tem mais volta, tá certo? Novamente, deixa o seu like, o seu comentário, o que você tá achando do Green Bay Packers nessa intertemporada. Deixa a sua inscrição, que é muito importante pra gente, fortalece o nosso trabalho e ajuda a gente a trazer mais conteúdo, né? Ficar mais motivado sempre é muito importante. Então é isso. Queijas e queijos, um grande abraço.